Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre as drogas. Prestem muita atenção nos textos a seguir na leitura e na explicação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, droga é toda substância que não é produzida pelo organismo, mas é capaz de provocar uma alteração no seu funcionamento. O termo droga pode designar tanto os medicamentos prescritos por profissionais de saúde para tratar doenças, quanto certas substâncias consumidas por iniciativa própria dos usuários. Algumas drogas são ilícitas, ou seja, ilegais. Elas podem provocar vários efeitos, como euforia, excitação, sonolência, alucinações e até a morte. A maioria das drogas ilícitas, que são as ilegais, pode danificar irreversivelmente o sistema nervoso, afetando sobretudo o cérebro. Outros órgãos também podem ser prejudicados, como o coração, os rins e os pulmões. Os medicamentos também podem causar diversos danos ao corpo se usados de maneira incorreta. Para evitar problemas, é importante consumir essas substâncias apenas com orientação e a prescrição de um profissional de saúde e utilizá-las de maneira indicada. Dependência química. As drogas, sejam elas ilícitas ou lícitas, ilícitas são as ilegais, ilícitas são as legais. Essas drogas, elas podem levar à dependência química, fazem com que o usuário sinta a necessidade de usá-las com mais frequências e em quantidades cada vez maiores. Se o uso for contínuo, a pessoa pode desenvolver uma compulsão. Nesses casos, o funcionamento do cérebro fica alterado e o usuário passa a se sentir uma necessidade involuntária e incontrolável de consumir a substância. Com isso, pode perder o controle sobre seus próprios atos. A dependência química é uma doença e o respeito ao paciente é crucial para que a sua recuperação seja possível. O apoio de amigos e familiares, bem como o acompanhamento psicológico, fazem parte do tratamento de reabilitação, ajudando a pessoa a reaprender a encontrar prazer em atividades que não envolvam o consumo de drogas. Esse tipo de dependência química não é apenas com drogas ilícitas, como o texto fala, também drogas lícitas, que são aquelas legais, como medicamento para dor. Por exemplo, uma pessoa que tem muita dor com muita frequência e já se torna viciante o uso de tal medicação para aliviar aquela dor. Essa pessoa precisa buscar ajuda de outra forma e não fazer esse consumo diário dessa medicação apenas para aliviar essa dor. Ela precisa investigar para saber o motivo da dor, por exemplo. Classificação das drogas. Entre as várias classificações existentes, as drogas podem ser divididas de acordo com a alteração que elas provocam no sistema nervoso humano. Com base nesse critério, as drogas podem ser depressoras, estimulantes e perturbadoras. As depressoras diminuem a atividade do cérebro, levando a pessoa a ficar desligada, devagar, sem interesse pelas coisas. São exemplos o álcool, o ansiolítico, que tem um efeito calmante, os barbitúricos, que tem um efeito de sonífero, que causa sono, e os apiáceos, que são os analgésicos. Os estimulantes, que atuam na atividade do cérebro, fazendo com que as pessoas fiquem mais ligadas e elétricas e sem sono. São exemplos a cafeína, a nicotina, as anfetaminas e a cocaína. E por último, as drogas perturbadoras, que alteram qualitativamente o funcionamento do cérebro e levam a pessoa a ter uma percepção distorcida da realidade, podendo até vivenciar alucinações visuais e auditivas. São exemplos o LSD, a maconha e alguns cactos e fungos conhecidos como cogumelos alucinógenos por sua capacidade de produzir alucinações. Consequência do consumo de drogas. Entre as possíveis consequências do consumo de drogas,
Para o organismo, destacam-se a dependência física e psicológica. O dependente químico ele se sente um intenso mal-estar quando não tem acesso à droga em que se viciou. A alteração física, como taquicardia, aumento da pressão arterial, emagrecimento e palidez. Algumas dessas alterações podem levar à morte. Os danos psicológicos que se manifestam por comportamentos agressivos, perda de autoconfiança, isolamento e dificuldade de enfrentar problemas do cotidiano. E as perturbações e alucinações. Nesse estágio, a pessoa costuma perder a referência de tempo e de lugar. Espero que tenham compreendido o assunto e em seguida vocês podem fazer a atividade.